Começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio Rosângela Martins. E continuando nosso tema sobre racismo e acesso a direitos, no papo de hoje vamos falar sobre ativismo negro, universidade e operacionalização do contrato racial. Para isso, a gente tem como convidado o Teófilo Reis, que é professor de filosofia na Trinity University, nos Estados Unidos. Ele fez seu doutorado em filosofia na City University of New York e atualmente está concluindo seu doutorado em sociologia na Unicamp. Tem um currículo diverso aí, com 2 mestrados em filosofia, um bacharelado em matemática, licenciatura em filosofia, e atualmente as suas pesquisas se centram na filosofia da raça, pensamento social negro brasileiro e epistemologias da ignorância. Além disso, ele é o tradutor, junto com o Breno Santos, do livro O Contrato Racial, de Charles Mills, do qual falaremos bastante neste episódio. Teófilo, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz que você esteja aqui, tem uma série de perguntas para fazer para você. Obrigado, Lohane, obrigado, Rosângela, também pelo convite, fico muito feliz de estar aqui nesse espaço. Bom, para começar, como de praxe, Teófilo, eu queria que você se apresentasse brevemente aos nossos ouvintes, contando como a sua trajetória pessoal e profissional levou você a atuar no tema da filosofia da raça. É uma generosidade muito grande falar da minha formação diversa, porque às vezes parece mais bagunçada, né? Porque é aquela coisa que parece a pessoa que não sabe o que quer fazer, matemática, filosofia, sociologia, mas sendo que, na verdade, quando eu entrei na universidade lá atrás, a ideia era fazer física. Então, assim, uma bagunça total, né? Mas eu acabei indo para matemática, porque eu gostava muito dessa coisa mais abstrata, do pensamento abstrato e com bastante rigor. Acabei indo para o caminho da lógica, foi o campo em que eu fiz o meu mestrado, num programa de filosofia na Unicamp, mas na linha de pesquisa de lógica. E aos poucos, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiências, eu comecei a olhar para essa questão da raça com mais interesse. E também, principalmente a partir do contato com os estudos e as leituras que a minha companheira, na época namorada e agora minha esposa, fazia. Ela era estudante de pedagogia na Unicamp também, sempre lendo coisas sobre raça, escrevendo sobre educação para as relações étnico-raciais. E aí eu fui me interessando por aquele tópico a partir do contato com essas leituras. E aí eu, ao mesmo tempo, comecei a ficar menos interessado em lógica e mais interessado em outras áreas da filosofia. Essa coisa da raça passou a ser bem atraente para mim. E aí eu comecei a pensar, bom, deve ter gente falando sobre raça na filosofia, né, apresentando um aspecto filosófico. E foi assim que eu fui sendo levado aos poucos para campos como filosofia ética e política, e acabei na filosofia da raça e também na sociologia para pensar o estudo das relações raciais no Brasil, já que a gente tem uma quantidade de autores com trabalhos muito bons no campo do pensamento social brasileiro, pensando o problema da raça. Então foram por esses encontros da esfera pessoal que foram influenciando a minha trajetória acadêmica. Maravilha! E uma das coisas também que a gente sabe é que você foi orientando do Charles Mills, que é o autor do livro, né, do Contrato Racial. O Mills, para quem não conhece, ele nasceu em Londres, cresce em Kingston, na Jamaica, estudou filosofia, física, foi professor universitário nos Estados Unidos, e ele também foi um dos precursores da teoria racial crítica e autor de uma vasta obra que trata da relação entre filosofia, política e racismo. E apesar dessa vasta trajetória, a tradução de um de seus principais trabalhos chega agora no Brasil, numa edição comemorativa de 25 anos, pelas suas mãos e pelas mãos do Breno Santos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e da importância da tradução desse livro, pensando o contexto brasileiro. Olha, o Contrato Racial, para mim, ele marca a minha vida profissional, minha vida acadêmica, de uma forma muito clara, porque como eu comentei, eu estava um momento ali procurando, né, gente que estudasse raça dentro da filosofia, e isso a gente está falando de 2012, 2013. E aí essa era uma época que eu lia vários blogs,
E um deles, um dos blogueiros que eu lia na época bastante, era o trabalho do Alex Castro. E teve uma série de 3 artigos que ele publicou sobre racismo e supremacia branca, em que um dos artigos citava esse livro, O Contrato Racial. Eu achei interessante o título. Por sorte, tinha na biblioteca da Unicamp. Eu devorei o livro em um final de semana, porque era aquele tipo de coisa que eu começava a ler e ficava assim, bom, encontrei, é isso aqui que eu quero fazer. Para mim, o Contrato Racial, ele abriu um mundo novo assim para mim, porque eu comecei a ver que existia um campo ativo de filosofia da raça e tinha muita gente produzindo muita coisa, e a partir disso eu também fui olhando outros campos e aí comecei a encontrar pessoas também no Brasil com interesses parecidos e pessoas no Brasil que também fazem filosofia da raça. Então, foi a minha entrada pela filosofia da raça foi através desse livro, O Contrato Racial. Quando eu li o livro lá em 2013, eu não sabia que era uma das principais obras dessa área da filosofia da raça, mas eu percebi logo que era uma obra importante, porque pela quantidade de referências que eu via, os outros trabalhos do Mills que eu fui lendo também, então isso foi... Eu comecei a entender qual que era a posição do livro dentro desse campo como um todo. O livro foi publicado originalmente em 1997, e é curioso, no ano passado, em 2023, eu estava no encontro da associação da APA, que é da Associação de Filosofia Estadunidense, e aí eu encontrei ali um professor que foi o revisor junto à editora quando o Charles Mills submeteu o livro para publicação. E aí esse revisor foi ele falou que o original era uma obra, tinha mais ou menos o dobro do tamanho do livro que a gente conhece, e aí foi dele que veio a sugestão de se fazer uma coisa mais curta, mais densa e mais direta. E aí o Charles Mills mudou o projeto, não mudou o projeto, mas ali transformou aquele livro numa coisa mais condensada, e aí tanto que no prefácio da primeira edição o Mills coloca, espero que essa versão aqui, os editores sugeriram que eu fizesse algo mais curto e mais assim contundente. Eu espero que isso seja contundente o suficiente. E de fato, assim, foi uma sugestão excelente, porque é um livro curto, 10 teses ali, fáceis de identificar, mas é porrada atrás de porrada, assim, é muito preciso no que ele quer fazer, então realmente é muito contundente, tem um impacto muito forte. Então acho que essa foi uma sugestão assim, belíssima, e como você colocou, Lohane, o que chegou no Brasil é a tradução da edição comemorativa, que foi publicada em 2022 aqui nos Estados Unidos, comemorando os 25 anos da publicação original, que é de 97. E aí, quando a gente fez a tradução, quando o Breno e eu fizemos a tradução do livro, já foi dessa edição comemorativa que tem um prefácio novo escrito pelo próprio Mills. Ele faleceu em 2021, mas esse projeto da edição comemorativa já vinha pelo menos ali de 2019. Então, ele teve tempo de escrever esse novo prefácio. E vem também com um prólogo do Tommy Shelby, que é um professor de filosofia da Universidade de Harvard, que faz um trabalho bem interessante também. Então, de fato, demorou para o trabalho chegar no Brasil, mas pelo menos a gente já chegou com essa segunda edição. Não tem modificação na obra, as únicas diferenças são o prefácio e o prólogo, mas, bom, seria muito bom que tivesse chegado antes, mas pelo menos chegou, e eu acho que chegou num momento bem propício. Total. Bom, então já que você citou aqui que o livro vem cheio de pancadas, vamos falar sobre este movimento agora, Rô. Então vamos lá, Teófilo. Logo nas primeiras linhas do texto, Mills inicia dizendo que a supremacia branca é o sistema político não nomeado que fez do mundo moderno o que ele é hoje. E a partir daí ele estrutura toda essa linha de raciocínio nestas 10 teses que você colocou. Então, antes de aprofundar em algumas questões, a primeira coisa aqui, para a gente entender a importância desse livro, o que é o contrato racial? De onde veio essa noção?
E como é que o autor opera no sentido político, moral e epistemológico, que é uma das primeiras teses, né? Essa é uma ótima questão, porque o próprio título do livro já faz uma referência a outras teorias da filosofia política. Nesse caso em específico, a teoria do contrato social. O que diz essa teoria do contrato social? É uma ideia de que é uma tentativa de explicar como é que surgiu essa sociedade na qual a gente vive, cheia de regras, e como é que isso apareceu. Então, a teoria do contrato social é uma das explicações, e uma explicação assim, bastante aceita. Imagina uma sociedade em que não tem leis, não tem regra, não tem nada. Como que seria a vida nesse espaço? Seria bem caótica, porque se você não tem leis, então assim, não existe propriedade. Não existem direitos. Então, para esses teóricos do contrato social, esse modo caótico de organizar a sociedade é o que eles chamam de estado de natureza. E aí, só que aí a vida é tão difícil, tão dura nesse estado de natureza, que as pessoas perceberam que valeria a pena elas se juntarem e fazerem um acordo para poderem dizer, olha, vamos estabelecer algumas regras ali, que aí a gente vai poder ter alguns direitos, a gente vai ter um pouco mais de estabilidade na vida. Então, eu vou ter ali direito à minha vida, ninguém vai poder me matar, porque se não tem regra, pode matar. Então, as pessoas tentam fazer alguma forma de acabar com esse estado de natureza, celebrando acordos. E essa celebração de acordos é que vai fundar o que a gente chama de sociedade civil, que é essa sociedade cheia de regras, cheia de leis. Essa é a ideia do contrato social, como se as pessoas entrassem num contrato em que elas vão dizer, pronto, a partir de agora tem essas regras e a gente vai ter que obedecer. Qual que é a desvantagem disso? É que as pessoas não vão ter a mesma liberdade que antes elas tinham, porque antes podia fazer tudo, era liberdade ilimitada. Só que essa liberdade ilimitada era para todo mundo. E aí o resultado é que todo mundo corria risco o tempo todo. Então, ao entrar nesse contrato social, as pessoas vão abrir mão de parte da sua liberdade, mas em troca vão ganhar segurança. É claro, não é um contrato explícito igual quando você vai lá assinar, ou quando você telefona para assinar uma televisão a cabo, que você vai ter que assinar o papel ou digitalmente, alguma coisa. Ninguém pede para você assinar. Então, isso às vezes é chamado de uma ficção histórica, mas é só uma imagem para ajudar a entender como é que essa organização da sociedade apareceu. E aí isso seria o contrato social. O que o Mills fala? Bom, tem essa teoria aí, muito famosa, explica um monte de coisa. Só que, para ele, tem algo que está faltando ali. Especialmente se você olha a partir do ano 1500, mais ou menos, para frente. O que aconteceu com o mundo? Com a Europa colonizando várias partes do globo e escravizando grande parte da população do continente africano. Para o Mills, o que explica toda essa dinâmica não é simplesmente a questão do contrato social. Existe um elemento para ele que é esse elemento racial que permitiu essa remodelação do mundo. Então, para ele, a gente não pode falar simplesmente em um contrato social. A gente precisa ver que a raça é um elemento fundamental que organiza esse contrato social. Então, em vez de contrato social, a gente precisa falar de um contrato racial. E essa é a origem desse termo. Então, é uma brincadeira com essa teoria famosa do contrato social, mas que também já explica de uma forma muito rápida qual que é a tese principal ali do autor, do Mills. E para ele, esse contrato racial ele tem consequências de vários tipos. Tem consequência na forma como a gente conhece o mundo. Então, a gente fala assim, de aspectos epistemológicos. O que é esse negócio de epistemológico? É sobre conhecimento, que epistemologia é uma sub-área da filosofia que vai estudar como é que a gente aprende as coisas, não assim, teorias de aprendizagem para a escola, mas como é que nós, seres humanos, conseguimos conhecer o mundo. Então, o Mills vai falar o seguinte, olha, esse contrato racial que estrutura a realidade, ele vai também ele vai influenciar a forma como nós conhecemos a realidade, porque a realidade é moldada, em parte,
por essa ideia de raça. Então, a nossa forma de conhecer a realidade também vai estar impactada pela ideia de raça. De forma similar, as organizações políticas, a forma como os países ou os organismos políticos se relacionam, se organizam, também vai estar influenciada pela ideia de raça. Então, tem consequências políticas. E também consequência metafísica, mas a metafísica é esse estudo das coisas, das entidades que existem enquanto tal. Então, a gente vai pensar, por exemplo, a gente quer entender quais são os constituintes, as coisas que fazem o mundo, que formam o mundo, que constituem a realidade. E para o Mills, se você não considera o aspecto da raça, você não consegue entender o que aconteceu no mundo nos últimos 500 anos. Por isso que ele vai falar, a teoria do contrato racial, ela está ali, ela é a base que permite que qualquer coisa parecida com o contrato social exista. E sem a teoria do contrato racial, a gente não consegue entender a nossa realidade. Perfeito, extremamente didático e, de certa forma, você já entrou um pouco na pergunta seguinte, que é que pensando, depois do que você colocou, mas que também é a ideia do livro, né? Uma das partes que mais chama atenção assim, no livro, quando o autor coloca que para entendermos as relações raciais no mundo contemporâneo é preciso olhar para a experiência social do racismo. Olhando para o trabalho de pesquisadores, pensadores, filósofos brasileiros, né, como a Sueli Carneiro, o trabalho dela está bem baseado também na obra do Mills, fica destacado que para quem estuda questões sobre racismo, relações raciais, raça, seja dentro ou fora da universidade, porque os ativistas também buscam essa produção do conhecimento, não na linguagem universitária, mas também estão buscando essas referências. Você acha que o trabalho do Mills é um divisor de águas? E aí, como um filósofo que estuda a teoria da raça, queria te ouvir um pouco sobre o papel da filosofia para nos ajudar a entender os problemas que a humanidade enfrenta. Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas sendo vários deles ligados à questão racial. E o que seria uma leitura do contrato racial na sociedade brasileira, Teófilo? Como é que o trabalho do Mills se coloca como um divisor de águas? Porque ele aparece ali num momento em que alguns trabalhos estão quebrando essa resistência da filosofia e abrindo um espaço para se falar sobre raça dentro da filosofia de forma que não possa ser escanteado mais. Porque ao longo do tempo a gente tem, tanto aqui nos Estados Unidos, em outros lugares, no Brasil também, a gente tem pessoas falando dentro da filosofia, querendo estudar raça, escrevendo, publicando trabalhos sobre raça, mas o que a gente vê é que o trabalho não é recebido. Sim, o trabalho é feito, aquele trabalho de pesquisa cuidadoso é feito, às vezes com muito custo é publicado. A publicação de trabalho não é o fim da linha. Na verdade, quando o trabalho é publicado, ali é meio que o nascimento do trabalho, né? O próximo passo, o que se espera, é que as pessoas leiam, discutam. Esse trabalho precisa ter um impacto. O que acontece com muita coisa relacionada à raça dentro da filosofia é que esses trabalhos são produzidos e aí depois é como se perdessem a inércia, não são recebidos pela área e eles acabam ali ficando esquecidos. Aqui nos Estados Unidos, essa situação começou a mudar ali a partir dos anos 80. Um dos marcos para isso foi um dos trabalhos do Kwame Appiah, que é o autor de vários livros, como acho que o mais famoso dele, mais conhecido no Brasil, é Na Casa de Meu Pai. E quando ele publica, na verdade, antes de publicar esse livro, ali em 85, ele publicou alguns artigos sobre a ideia, falando sobre raça, mas utilizando umas ferramentas da filosofia da linguagem. Aí, ao longo do tempo, muita gente escrevendo sobre raça e as pessoas falando, isso aí é coisa menor. E aí, o Appiah, ali em 85, publica um artigo
em que ele usa a filosofia da linguagem para estudar raça. O que o Appiah estava fazendo nesse momento? Ele usa uma área clássica da filosofia, que não vai ser descartada, para estudar raça. O que o Mills faz? Ele pega uma das principais teorias da filosofia política, que é a teoria do contrato social, que é, assim, meio que o bibelôzinho da filosofia política. E ele fala, olha, essa teoria que vocês gostam tanto, isso daí não explica. Eu tenho uma coisa melhor. E aí, porque tanta gente adora essa teoria do contrato social, eles não vão poder ignorar a crítica do Mills. Então, eles vão ter que parar, ler o trabalho dele e falar, bom, eu não gosto desse negócio. Mesmo quem não gosta de raça vai ter que falar, eu não gosto desse negócio, mas estão atacando a minha teoria bibelô aqui, então vou ter que ler para ver onde é que está esse problema. E aí, vamos vir aqui para o Brasil. O livro está chegando no Brasil num momento diferente, né? Não é o momento em que a tradução chega no Brasil, não é o mesmo momento em que o livro apareceu aqui nos Estados Unidos. Os contextos são bem diferentes. Eu acho que no Brasil, de alguns anos para cá, a gente tem visto uma onda de um crescimento de publicações sobre raça, que eu acho excelente. Eu tenho algumas preocupações sobre, para pensar se isso é uma onda passageira ou se isso é algo que veio para ficar, mas é inegável que, só olhando, por exemplo, o mercado editorial, a quantidade de trabalhos sobre raça que tem sido publicados nos últimos 10 anos, essa é uma quantidade, cresceu muito a quantidade de trabalhos que vem aparecendo. E aí chega esse trabalho do Mills com filosofia da raça e com outros trabalhos, então acho que ele chega num momento em que ele vai possibilitando criar várias conexões com diferentes áreas. Porque no Brasil, muitas pessoas, eu até arriscaria dizer que a maioria das pessoas ouviu falar do Mills através do trabalho da Sueli Carneiro, através da tese de doutorado dela, que no ano passado foi publicada como livro, né, Dispositivo de Racialidade. E ali ela usa o contrato racial como embasamento teórico para o trabalho dela. Em 2013, apareceu uma tradução de um texto do Mills, que ele escreveu num livro em conjunto com uma cientista política chamada Carol Pateman, que a Carol Pateman, deixa eu fazer um parênteses aqui, o Mills publicou o livro dele em 97. Em 1988, a Carol Pateman, essa cientista política, ela tinha publicado um livro chamado Contrato Sexual, em que o argumento dela é: as teorias do contrato social não são suficientes para explicar a sociedade contemporânea, porque essas teorias consideram que apenas homens são sujeitos do contrato. Elas excluem as mulheres. Então, para entender como é que funciona a sociedade, para entender o contrato social, na verdade, a gente precisa de um contrato sexual, porque é o gênero que vai fazer uma partição que vai permitir que se fale de um contrato social. Então, isso foi em 1988, 88 ou 89, acho que é 88, portanto, bem anterior ao trabalho do Mills. Então, o Mills, na primeira edição, ele já reconhece a influência do trabalho da Carol Pateman sobre o trabalho dele, porque grande parte do trabalho do Mills vem inspirado em estudos de filosofia feminista. Ele era um leitor muito atento de filosofia feminista, então ele reconhece essa influência e aí ele faz um argumento semelhante para a questão da raça, o contrato racial, e aí mais tarde os dois, Mills e Pateman, escrevem um livro juntos que se chama Contrato e Dominação. Um capítulo desse livro foi traduzido e saiu num jornal, numa revista de direito no Brasil. E do levantamento que eu fiz, um campo que lê bastante Charles Mills no Brasil também é relações internacionais. O Mills chega num momento em que a gente tem esse crescimento das discussões sobre raça, de publicações sobre raça. A gente já tem uma política de ações afirmativas nas universidades bem consolidada, então a quantidade de estudantes negros de pessoas negras nas universidades cresceu vertiginosamente ao longo dos últimos anos, e com isso também um interesse nas questões raciais. E a terceira parte da pergunta era o contrato racial no Brasil, né? A gente pensar como é que esse contrato se manifesta aqui no Brasil.
E aqui eu acho que a gente pode pensar no trabalho da Sueli Carneiro, porque o que ela usa o contrato racial no livro Dispositivo de Racialidade, ela usa o contrato racial justamente para entender como é que as relações raciais são organizadas aqui no Brasil. E é muito interessante, e aí isso que a Sueli Carneiro vai fazer em partes no trabalho dela, e isso eu também faço na minha tese de doutorado, que é olhar como é que esse discurso da democracia racial ele vai mudando ao longo do tempo, ele vai se atualizando para se manter vivo através da promoção de diversas formas de desconhecimento. Então, de novo, a gente cai ali no aspecto epistemológico que é previsto pelo Mills para o contrato racial. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui das discussões que, por exemplo, a gente tem dentro do Observatório da Violência Racial, que também é um projeto que está dentro do CAAF, né, do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, e que a gente olha para as questões da violência, mas não só a violência física, né? Todo o desdobramento do que vem a ser a violência racial. E a gente sempre cai num lugar que é a disputa desses termos, a disputa desses conceitos. Então, a própria violência racial, mas também essa questão do mito da democracia racial. Eu sei que você também é um estudioso dos trabalhos do Abdias Nascimento, e é quem, assim, quando a gente pensa em democracia racial, já pensa em Abdias, né? Como que esses conceitos estão em disputa, se corre o risco de um esvaziamento desses termos, e em que medida a teoria do Mills toca nestes pontos, assim? Você acha que tem uma aproximação? Sim, acho que é possível aproximar, sim. Bom, acho que o esvaziamento de conceitos acho que é uma coisa que acho que é um perigo que está sempre ali, porque dependendo da forma como a gente mobiliza, como a gente usa alguns conceitos, eles começam a se referir a tudo e a nada, porque um conceito, ele precisa ser útil para explicar alguma coisa. O conceito precisa ajudar a gente a compreender a realidade. Só que, às vezes, a gente percebe que o conceito... Assim, conceito é coisa que a gente vai construindo, né? É construção humana, não é algo que aparece, não é igual uma laranja que está lá na laranjeira e você vai e pega. A gente olha para o mundo, a gente quer entender o mundo e a gente vai usar os conceitos para fazer esse meio de campo, né? Entre o mundo e como é que a gente entende as coisas. A gente precisa rever os conceitos e ver se eles dão conta de explicar o que a gente quer que eles expliquem. E aí tem alguns problemas, porque às vezes os conceitos eles vão sendo usados por muito tempo, e aí as pessoas começam a criar vínculo afetivo com os conceitos, o que é um problema, e aí chega um momento que percebem que o conceito não serve mais, mas aí já tem um vínculo afetivo tão grande com o conceito que a pessoa não consegue mais largar aquele conceito e quer ficar com aquele conceito de qualquer jeito. O conceito ele tem que ser útil. Se ele não for útil, bola para frente e vamos achar outro conceito. Então, essa coisa do esvaziamento conceitual é uma preocupação constante que a gente precisa ter. Tem uma questão aqui que, voltando um pouco à questão do contrato racial, né? Que o Mills coloca que, mesmo que alguns brancos sejam signatários do contrato racial, tenham consciência dos seus privilégios em relação à supremacia branca, outros que não sejam signatários, mas são beneficiários desses privilégios. É uma ideia que ele traz, mas queria que você desenvolvesse um pouco melhor, assim, para facilitar o entendimento, né, dessa complexidade. Então, a gente tem lá o contrato racial. Então, para esse contrato se estruturar, tem a noção de raça e as classificações raciais. E aí, dada essa estrutura racial, você vai ter um grupo de pessoas que vai ser chamado de brancos, vai ter outras pessoas de diferentes grupos raciais, e isso é organizado hierarquicamente, e o contrato racial opera da seguinte forma: o contrato vai falar sobre direitos, então as pessoas vão ter certos direitos,
só que os direitos vão estar ligados a pertencimento racial. Então, vai ter direitos que apenas as pessoas brancas terão. Para o Mills, só que ele vai diferenciar esse grupo de pessoas brancas em 2 grupos, porque todas as pessoas brancas vão receber benefícios desse contrato racial, porque essa é a forma como a sociedade está organizada. A pessoa branca não precisa fazer nada para ter aquele benefício nessa sociedade do qual o Mills está falando, organizada racialmente. Só que aí ele vai falar o seguinte: olha, existem pessoas brancas que falam, olha, eu estou recebendo esse benefício e de fato eu tenho que receber mesmo. É o que ele vai chamar de signatário do contrato racial. As pessoas falam assim, é isso mesmo, eu recebo esses benefícios porque eu sou branco e tem que ser assim mesmo, e é o que a gente chamaria de uma pessoa abertamente racista, né? Que fala assim, não, é isso mesmo. Mas nem todas as pessoas brancas são signatárias do contrato racial, porque existem pessoas brancas que se opõem a essa estrutura racista. Só que ainda assim, elas recebem esses benefícios porque elas são brancas. Então, essas são as beneficiárias do contrato racial. Então, todas as pessoas brancas são beneficiárias do contrato racial, mas nem todas são signatárias. Então, essa diferença é bastante importante, porque Mills não está dizendo que as pessoas brancas são seres maléficos, todas as pessoas brancas são racistas e estão explorando as pessoas não brancas. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é as pessoas brancas, numa sociedade organizada de acordo com a supremacia branca, todas as pessoas brancas têm vantagens. Mais tarde, o Mills vai introduzir essa questão que ele vai chamar de epistemologia da ignorância. Ele também se refere a isso como epistemologia invertida, mas na maioria dos trabalhos que a gente vê, aparece com essa frase de epistemologia, essa expressão epistemologia da ignorância, que eu acho uma delícia essa expressão, para falar a verdade, porque você está aproximando 2 palavras que são quase contrárias uma da outra, porque epistemologia é a mesma coisa que teoria do conhecimento. E aí é como se estivesse falando de teoria do conhecimento da ignorância, que é para estudar como é que essa ignorância se manifesta. E o que é essa ignorância de que o Mills está falando? Lembra, ele falou de que tem um aspecto epistêmico, um aspecto sobre organização do conhecimento que é causado pelo contrato racial. O contrato racial, ele vai organizar a sociedade de acordo de acordo com raças, e só que vai supor inferioridade de vários grupos raciais, só que o tempo todo aparecem provas de que essa ideia de inferioridade racial de alguns grupos não é verdadeira. O tempo todo. Só que a estrutura da sociedade depende de se acreditar que existem essas inferioridades raciais. Então, o que o contrato faz? O contrato requer que as pessoas acreditem em coisas que são incorretas. Teófilo, eu queria abrir aqui um pouquinho, mais ainda dentro do tema, para falar sobre a questão das universidades e movimentação estudantil, né? Porque a gente sabe que você teve uma forte atuação na implementação da política de cotas raciais na Unicamp, que, se eu não me engano, foi implementada em 2019. E eu queria que você falasse um pouco se isso demonstra a importância do ativismo negro dentro das universidades, como é que foi esse processo, e qual que é a relação das universidades aqui no Brasil? Como é que você vê essa relação com os temas e também com os pesquisadores negros? Olha, toda vez que eu penso nesse processo da aprovação das cotas na Unicamp, acho que uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida foi ter ali atuado com o Núcleo de Consciência Negra, inicialmente o Núcleo de Consciência Negra e depois também a Frente Pro Cotas, e também o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, para a gente defender essa pauta de mudar a política de ação afirmativa da Unicamp. Foi um processo de convencimento de grandes partes da comunidade universitária, misturado com um pouco de constrangimento daqueles que não se deixariam convencer, porque não queriam ser convencidos ou porque tinham crenças inconfessáveis que não poderiam ser colocadas em público.
nós organizamos audiências públicas para debater o tema das cotas. E só para contexto, um pouco antes. Essas audiências públicas, elas vieram a partir foram com negociação para desocupação da reitoria da Unicamp, porque foi um processo de greve estudantil, e isso depois de muitos anos de críticas muito pesadas que vários setores já faziam às políticas de ação afirmativa da Unicamp. Porque antes das cotas, a Unicamp adotava uma bonificação, sistema de bonificação, que era o PAAS, e depois, ao longo do tempo, o que a gente tinha de dados assim, de vários anos, demonstrando é que esse programa tinha um alcance muito limitado, que ele tinha estava estacionado há vários anos, e que ele não conseguia aumentar a quantidade de pessoas de escola pública e pessoas negras na Unicamp. E com toda essa discussão, a Unicamp ainda se mostrava inflexível. Aconteceu essa greve, a questão das cotas acabou se tornando central ao longo da greve, e a cláusula de negociação para a desocupação da reitoria foi fazer essas audiências públicas para discutir cotas. E se não foi, em momento algum, vamos adotar cotas na base da canetada. Vamos fazer audiências públicas para discutir o tema, para ter uma discussão séria. O que é uma vergonha para a universidade, porque a universidade é um espaço que já deveria ter feito isso há muito tempo. E depois de organizadas, feitas as audiências, que foram ao longo de 3 meses, fizemos um relatório, o GT, nós fizemos um relatório dessas audiências e elaboramos um princípio de ações afirmativas, incluindo cotas, incluindo outras formas de acesso, e submetemos para o Conselho Universitário. E isso também conversando nas várias unidades. E o Conselho Universitário aprovou a política de cotas, depois formou o princípio das cotas, depois um outro grupo de trabalho, e eu estava nesse outro grupo de trabalho também, para formular de fato como seria a política de cotas. E aí outra rodada de conversas exaustivas, pegando sugestões de vários locais, vários institutos da Unicamp, para formular uma política que novamente foi submetida ao Conselho Universitário e foi aprovada. E quando a política foi aprovada, ela foi implementada em 2019, e aí em 2019 eu já tinha vindo para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado. Quando em 2019 eu voltei pela primeira vez, foi um choque muito positivo andar ali pela Unicamp, que eu nunca tinha visto tantas pessoas negras estudando na Unicamp. Eu sempre gosto de manter em mente que esse processo foi um processo que agora ele é abraçado pela instituição, mas para ser o processo de construção, a instituição atuou no sentido contrário, inclusive punindo várias das pessoas que ajudaram o processo a acontecer. Mas que isso não é suficiente para parar esse esforço coletivo, que é um esforço coletivo que a gente faz para poder construir uma sociedade melhor. Eu acho que esse foi um exemplo de uma situação que a gente soube unir forças e mobilizar excelentes argumentos para poder construir uma universidade melhor. Maravilha. Não, super importante esse seu depoimento para a gente entender também como é que funciona, né, estabelecer uma política de cotas dentro de uma universidade. E aí, por fim, eu queria... Posso colocar mais uma coisinha, Lohane? É claro! É que um aspecto importante é que... Bom, eu estava até pensando assim, é importante colocar esse aspecto aqui para, às vezes, outras instituições possam aprender com a experiência da Unicamp. Mas nesse caso é meio difícil, porque a Unicamp foi uma das últimas a adotar cotas. Então exato. Não tem muita gente para aprender, porque a gente estava na vanguarda do atraso, né? Mas uma coisa interessante é que a questão das cotas na Unicamp, para graduação, precisa passar pelo Conselho Universitário. E a gente sabia que ali ia ser muito difícil. Então, qual que foi o movimento preliminar que nós fizemos? Nós começamos com cotas na pós-graduação, porque os programas de pós-graduação geralmente têm autonomia. Então, o primeiro local em que nós conversamos foi o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para
convencer o Instituto de que os programas ali deveriam ter pós-graduação, então, cotas na pós-graduação. Então, nós conversamos com cada programa foi aprovando cotas na pós, e aí depois o Instituto aprovou também, e aí depois fomos para outros institutos, que isso foi uma maneira de ir quebrando essa resistência de alguns setores, de que falar, a Unicamp não tem cotas. Não, começou com cotas na pós. E aí a conversa já foi se espalhando. Não, exatamente, né? Sempre por partes. Vai de pouquinho, tentando chegar a abarcar ali o todo. Eu queria, Teófilo, para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho, na verdade, né, da sua atuação como professor nos Estados Unidos, porque faz pouco tempo que você está atuando como professor nesse país, e eu queria que você explanasse um pouco como é que tem sido essa experiência, como é que você vê essa questão do contrato racial por aí, pensando a sua trajetória mesmo como um pós-graduando, um homem negro que sai do Brasil e vai fazer esse processo em outro país. E nos Estados Unidos, né? Eu comecei a trabalhar como professor aqui na Trinity University, aqui em San Antonio, no Texas. Comecei no ano passado, em agosto do ano passado. Foi logo depois de eu defender o meu primeiro doutorado em filosofia lá na CUNY, que é City University of New York, onde eu fui, primeira metade do meu doutorado, eu fui orientando do Charles Mills, ele faleceu em 2021, e aí depois eu trabalhei com a Linda Alcoff. E então foram 5 anos de doutorado, desse doutorado da filosofia, de 2018 a 2023. Paralelamente, eu também na verdade, eu comecei antes disso, eu comecei em doutorado na sociologia, na Unicamp, que foi um programa que me deu espaço para poder trabalhar com a questão racial, e com ferramentas da forma rigorosa, como eu estava interessado em trabalhar. E esse doutorado na filosofia, eu vou concluí-lo daqui a pouco, daqui a alguns meses. Estou ali colocando acertando os últimos detalhes da tese da sociologia. Mas eu terminei o doutorado na filosofia em julho do ano passado, então foram 5 anos ali em Nova York, interrompidos por conta da pandemia, que aí eu fiquei um bom tempo aqui no Brasil. E, aliás, um dos motivos que eu resolvi ir para o Brasil durante a pandemia é que, Nova York é um local de densidade demográfica muito alta, eu não sabia usar meu plano de saúde lá, e eu não queria aprender no meio da pandemia, e não queria também, se eu precisasse de algum cuidado médico, eu não queria ir à falência, né, porque nessas horas a gente vê como que o SUS aliás, o tempo todo, mas assim, o SUS é uma coisa assim, tem suas imperfeições, mas é um exemplo para o mundo todo. Então, durante o doutorado, eu dava aula como parte da minha bolsa. Como parte da minha bolsa de doutorado, eu já tinha que dar uma disciplina por semestre a partir do meu 2º ano. Então, desde 2019, eu já vinha dando aulas para graduação. E aqui nos Estados Unidos, a gente não tem o formato igual no Brasil, em que você faz o vestibular para um curso específico e já entra naquele curso. Aqui, as pessoas vão se inscrever para a universidade, você não fala qual curso você vai fazer. Então, você vai fazer ali um período inicial em que você vai conhecer diferentes áreas, e aí você vai ter um tempo ali de alguns semestres para escolher para qual área você vai. Então, isso muda a dinâmica dos cursos, porque se eu estou dando introdução à filosofia, a maioria dos meus alunos, quando eu dava aula lá em Nova York, eles não iam fazer filosofia depois. Alguns deles iam fazer biologia, engenharias, de várias áreas, psicologia. Então, isso já muda a maneira como você vai dar aula, porque já não vai ser aquela coisa assim, vamos ler o Aristóteles, discutir cada vírgula do texto. E eu tinha bastante liberdade para elaborar a minha ementa. A maneira como eu entendo filosofia informa os meus cursos. Então, para mim, acho que uma forma de sintetizar a forma como eu entendo filosofia é uma descrição que a Associação Filosófica Caribenha coloca no site deles, em que eles dizem que, para a Associação Filosófica Caribenha, a filosofia é uma maneira de lidar rigorosamente com as ferramentas teóricas relacionadas aos problemas
do mundo contemporâneo. E eu realmente vejo filosofia assim. Para mim, a filosofia tem que ser algo que vai me ajudar a entender o mundo e mudar o mundo também. E enquanto eu estava ali no doutorado, é uma situação mais precária mesmo, porque eu estava ali estudando e dando aula. E Nova York sendo uma cidade caríssima, às vezes eu pegava uma disciplina a mais para ganhar um pouco mais de dinheiro, para conseguir me manter. Mas uma coisa que eu estava então numa universidade pública lá em Nova York, mais pública e ainda assim paga. Não existe universidade pública gratuita nos Estados Unidos. Existem bolsas, mas assim, universidade que você sempre se assume que você vai ter que pagar e não é barato. Então, mesmo nas instituições públicas. E onde eu dava aula, que era o City College of New York, a maioria, todos os meus alunos trabalhavam pelo menos 30 horas por semana. Então, assim, os alunos, classe trabalhadora mesmo, pessoas que iam lá para a aula, assistiam a aula, depois iam para os seus trabalhos. Então, isso é uma coisa que tem que ter em mente também quando está dando aula. E também, racialmente, salas extremamente diversas. Depois que eu terminei o doutorado, em 2023, ano passado, aí eu vim para cá, para Trinity, e aqui já é um outro tipo de instituição. É uma instituição privada e é o que a gente chama de um colégio de artes liberais, em que tem um campus, em que a maioria dos estudantes mora. Aliás, existe um requerimento que se more no campus por pelo menos 3 anos, e é voltado assim para promover uma educação humanística e integral, no sentido de que mesmo estudantes que vão fazer engenharia, vão fazer neurociência, tem que fazer vários cursos de humanidades, pensando em uma formação mais integral também. E aqui eu estou em San Antonio, que é no sul do Texas. 150 anos atrás, ou 170 anos atrás, isso aqui era México. Então, bom, San Antonio, né, é o próprio nome da cidade. Então, essa questão, esse passado, essa história do local é bastante relevante aqui. Então, a gente tem uma cidade que tem um grande percentual de população ou que vem do México, ou que a família do México atual, né, ou que a família já estava aqui antes, quando isso era México, e aí se tornou Estados Unidos. Que aí essas populações, geralmente, eles falam assim, não fomos nós que cruzamos a fronteira, foi a fronteira que nos cruzou. Porque eles eram mexicanos, aí um belo dia acordaram, não era mais, era Estados Unidos. E aqui eu estou numa universidade privada, então eu já tenho, que não é das mais baratas, então eu tenho uma maioria de estudantes brancos. E estou numa cidade aqui que é uma cidade relativamente liberal no sentido político, aqui no Texas. Então, Texas é conhecido por ser um estado extremamente conservador. Tem algumas ilhas que não são conservadoras, então San Antonio é uma delas, é uma cidade bastante progressista. E eu vejo isso também nos estudantes na Trinity University. E então um alunado principalmente branco, um percentual razoável de estudantes de ascendência latino-americana, e é uma outra experiência de dar aula, porque aqui os estudantes não trabalham. Eu acho que eu tenho um estudante que trabalha esse semestre, eu estou dando 2 disciplinas. Sim, eu vejo que as pessoas são bastante abertas para as discussões, e quando você está falando de temas de raça, porque eu fui contratado para dar aula em 2 áreas, filosofia da raça, que é a minha especialidade, aí inclui também filosofia latino-americana, semestre que vem eu vou dar um curso de filosofia africana e afrodiaspórica, então essas áreas, e cursos de lógica. Então, dei lógica 1 semestre passado, esse semestre eu dou lógica 2, vou dar lógicas não clássicas. E eu vejo que as pessoas são bastante abertas e interessadas. Para curso de raça, esse interesse, essa abertura são aspectos fundamentais, né, para ter um curso bom. E estando aqui nesse local, Estados Unidos / México, dependendo do momento histórico que você olha,
isso também me dá um outro olhar para relações sociais, porque enquanto eu estava em Nova York, a maior parte do tempo eu morei ali no Harlem, que é uma região historicamente negra, está passando por um processo de gentrificação muito intenso, mas assim, a herança negra é muito forte e também outras populações racializadas, porque Nova York é esse caldeirão. Aí aqui já é uma outra experiência. Então isso pessoalmente e também academicamente é muito enriquecedor. Então tem sido uma experiência bastante positiva, que eu tô gostando bastante, estou bastante animado, porque estou satisfeito com as minhas aulas, estou satisfeito com a minha pesquisa, e volta e meia estou sempre conversando com o pessoal no Brasil, estou indo para o Brasil para conferências também, então tem sido profissionalmente, houve, claro, momentos de dificuldade, mas profissionalmente eu acho que foi uma escolha bastante acertada, e eu fico muito feliz de poder contribuir, né, mesmo daqui para esse crescimento da discussão sobre raça na filosofia no Brasil, não só na filosofia, mas principalmente na filosofia, para ir quebrando aos pouquinhos essa barreira que a filosofia ela mesma acabou construindo ao redor de si. Ah, maravilha. Teófilo, eu queria muito agradecer o seu tempo e disponibilidade para estar aqui com a gente nesse papo, dizer que as portas do 1049 estão abertas para quando você quiser voltar, falar de outros temas, e se você quiser deixar suas palavras finais, a hora é agora. Bom, quero agradecer novamente a Lohane, Rosângela, muito obrigado pelo convite, uma conversa maravilhosa. E, bom, como uma palavrinha final, olha, eu gosto de incentivar as pessoas a serem traidores das suas disciplinas, porque, assim, disciplina acadêmica, disciplina é algo que a gente criou para ajudar a organizar nossos conceitos. Não é porque apareceu na natureza. Então, assim, no momento em que as divisões disciplinares se tornam problemas para a produção do conhecimento, é hora de rever as divisões, ou não importar tanto com as divisões, porque quando a gente está no mundo, a gente não vai ter fenômenos puramente sociológicos, puramente antropológicos, ou coisas puramente físicas ou puramente químicas, é tudo misturado. Então, assim, eu queria incentivar um pouco de rebelião disciplinar, porque a gente tem uma tarefa grande, né, acho que a tarefa inicial, a tarefa principal é mudar o mundo, transformar esse lugar aqui numa coisa melhor. E para isso a gente precisa, parte dessa tarefa é entender o mundo. Então, parte da tarefa é essa coisa que a gente faz na academia, que é para tentar entender o mundo. É parte da tarefa, não é tudo. É uma parte importante, mas não é tudo. Então, quero incentivar essa anarquia disciplinar, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E, novamente, muito obrigado pelo convite. Bom, nós ficamos por aqui. Vocês já sabem, para nos acompanhar nas redes sociais, é @caf_unifesp. Um abraço grande e até mais.